nome é Ronaldo Augusto Comer Maron Sayeg, sou delegado de polícia no estado de São Paulo há 25 anos. A minha história começa com a faculdade de Direito. E as faculdades de Direito no interior não eram como as daqui. Você poderia fazer um curso noturno, com menos exigência, era um formato para as pessoas que trabalhavam, para poderem estudar. E eu comecei a fazer faculdade de Direito em 91, em São José do Rio Preto, e sem pretensão, né? Esse sonho que se tornou realidade veio durante a faculdade de Direito. Então, com alguns professores que são inspiradores, as histórias que a gente ouvia na faculdade, isso tudo vai criando um sonho, um desejo na gente de fazer parte dessa instituição. Eu não posso deixar de lembrar, neste mesmo período, os delegados de polícia da minha cidade natal, Votuporanga. Não vou nominá-los para correr o risco de esquecer algum, mas todos eles foram grandes incentivadores, foram apoiadores dessa ideia que nasceu nos bancos da Faculdade de Direito. Então, eu presenciava, eu ia nas delegacias, conversava com o pessoal. Então aquilo foi construindo dentro de mim um sonho de ser delegado de polícia. O judô veio na minha vida bem antes que a própria Faculdade de Direito e a carreira de delegado de polícia. Eu faço judô desde os 8 anos, né? E minha educação, eu posso dizer que se dividia entre casa, escola e o próprio judô. Até pela disciplina oriental, pelo rigor das coisas que eram ensinadas, né? Então, realmente, esse sonho da medalha olímpica nasceu dentro de mim quando eu vi a luta final da Olimpíada de Seul de 88 do Aurélio Miguel. Um dos primeiros judocas a ganhar uma medalha de ouro. Eu me lembro, né, até me emociona, quando ele ganha a medalha, ele se ajoelha, né, emocionado, e acabou emocionando o Brasil todo. E depois, o que me marcou muito é o pódio e a bandeira nacional subindo no lugar mais alto. Falei, puta, é uma emoção muito forte que eu senti. Então eu falei, olha, é um sonho que eu tenho, é um sonho que se eu tivesse a possibilidade de voltar no tempo e me dedicar mais para poder ser medalhista olímpico na modalidade de judô, era uma coisa que eu gostaria de fazer. E por conta dessa disciplina, eu sempre fui um aluno disciplinado no judô, na escola, né? Eu sempre segui muito. Eu sou de uma geração que a educação era um pouco mais rígida dentro de casa, nas escolas também. Então eu sempre fui muito, hoje o termo é enquadrado, eu sempre fui muito disciplinado, e no judô também. Isso acabou me levando para o caminho do estudo, o caminho da dedicação, e acabou sendo, né, um primeiro degrau, um primeiro pavimento para que eu chegasse até a carreira de delegado de polícia. Agora, um momento que me emocionou, e sempre me emociona, é quando eu fui aprovado no concurso para delegado de polícia em 98, eu fui falar isso para o meu pai, por telefone. O meu pai era um turcão, daqueles mais tradicionais, né, que não chorava, quase não beijava os filhos, aquela educação bem tradicional, bem rigorosa, né, ainda mais da origem libanesa, isso é mais arraigado ainda. Eu nunca vi meu pai chorar, mas o dia que eu falei para ele, pai, foi aprovado no concurso, ele começou a chorar e não conseguiu nem responder a minha ligação. Eu percebi que ele estava chorando do outro lado. Eu me emociono também porque eu perdi meu pai, não tenho mais ele, mas tenho essa memória aí. A carreira de delegado sofreu, não só de delegado, da polícia em geral, sofreu algumas modificações, né? Algumas transformações. E no começo a minha dificuldade é ficar longe de casa, ficar longe da família. E a primeira unidade de trabalho minha foi no 6º DP, no bairro do Cambuci. Eu morava no interior, minha família toda de lá, mas isso foi muito no começo, porque depois eu virei um caipira na cidade grande. Né? Não vou ser paulistano jamais, mas eu gostei de São Paulo, me adaptei. Então eu superei essa questão de ser do interior, morar em São Paulo. E São Paulo, enquanto a gente não conhece, não se sente da cidade, é muito difícil. Então, eu tive essa dificuldade. E na carreira, o delegado tinha poucas proteções, tinha poucas normas que protegiam não só o delegado, como as outras carreiras,
mas algumas remoções que ocorreram sem o nosso conhecimento, aquilo de você ficar sabendo das coisas pelo diário oficial, isso felizmente não tem mais hoje, mas é um paradoxo, porque nesta fase eu fiz alguns amigos, eu fiz alguns grandes amigos que eu guardo até hoje. E um deles eu acabei perdendo num latrocínio, o Marcelo Bestetti, um cara que frequentava minha casa, foi para o interior visitar minha família, e para o interiorano isso é muito significativo, ir à sua casa, conhecer sua família. O que é mais comum em São Paulo, no interior isso é muito significativo, muito importante. Tanto ele quanto o Rafa, que ainda está na polícia, Rafael Ferreira, foram viajar, nós viajamos juntos. Tá? Então, foram essas dificuldades, mas também foi a base de algumas amizades que a gente leva, né, que a gente constrói, que a gente leva. Olha, eu acho que explicando a estrutura policial do município que eu trabalhava, a estrutura policial de São Paulo, explicar como era a sociedade na cidade que eu trabalhei, que é Cosmorama, um município que fica a 18 quilômetros de Votuporanga, uma cidade então com 8 mil habitantes, comparando com São Paulo, que é essa selva de pedra, esse mundo, né, esse mundaréu aqui de São Paulo. Então, é tudo diferente. O tamanho da equipe, as investigações que você faz. Eu saí daqui da delegacia de sequestro para trabalhar no município de Cosmorama. Então, você cuidava aqui de extorsão mediante sequestro e fui trabalhar em Cosmorama. Absolutamente nobre o trabalho, porque, por outro lado, o trabalho numa cidade do interior, você fica muito mais próximo da sociedade, muito mais próximo da comunidade, das pessoas. Você sente mais o resultado do seu trabalho do que, de repente, numa delegacia de sequestro aqui em São Paulo, estourando cativeiro e fazendo investigações complexas, com um crime tão grave que é o de extorsão mediante sequestro. Mas no interior, a estrutura é menor, tem menos funcionário. Isso, infelizmente, é um problema que existe até hoje, que persiste até hoje. Mas lá você conhece as pessoas, você convive com as pessoas. Uma cidade de 8 mil habitantes, e em Cosmorama especificamente, tem uma particularidade, não é sede de comarca. Então não tem na cidade um juiz e um promotor. Então tem o delegado, tem o padre e o prefeito. São as autoridades locais. Então você faz parte até da administração municipal. Você está sempre conversando com o prefeito. Algumas vezes tem que pedir ajuda para o padre. Fala, pô, dá para você conversar com essa pessoa aqui, ó, tá se tornando uma ovelha desgarrada, ajuda a gente. Então é muito legal isso. Você se sente integrado naquele ambiente social. São Paulo é um trabalho mais profissional, você não tem tanta relação, não se sente tão integrado no seio da comunidade como no interior. Né? Então são dois trabalhos diferentes, ambos absolutamente nobres e importantes. Não saberia dizer qual é mais importante, só tem essas diferenças estruturais, diferenças objetivas. Mas subjetivamente falando, não saberia dizer qual que é mais importante, qual que é menos importante, porque ambas são absolutamente nobres. Tem um caso no interior, um roubo de uma moto. Um roubo de uma moto, e uma moto aqui em São Paulo pode ser 1000 coisas. No interior é um meio de vida. Em alguns casos é um único patrimônio que a pessoa tem. E nós conseguimos recuperar numa investigação muito rápida, eu e o investigador, o Jairo, que era praticamente essa equipe de investigação, eu e o investigador, tínhamos também a escrivã, a Ivete, e um outro escrivão que vinha de Américo de Campos para ajudar a gente, o Fiore. E nós conseguimos recuperar, antes do nascer do dia seguinte, essa moto. E foi uma comoção na cidade, porque estava todo mundo já pensando em fazer uma rifa, em comprar uma moto para a pessoa, porque a moto é a vida da pessoa. O que aqui em São Paulo, recuperou uma moto, o seguro ia pagar, a pessoa muitas vezes nem quer mais a moto, porque foi roubada, sabe lá onde passou. Lá foi uma comoção, assim, foi muito legal poder devolver a moto para aquela vítima, é como se estivesse devolvendo a vida dela. E aqui em São Paulo, nós tivemos algumas investigações significativas na delegacia de roubo a banco, com prisão de ladrões de carro forte, criminosos que explodiam caixas eletrônicos, e é sempre muito significativo, apreensão de arsenal, de fuzil, de carros blindados, de explosivos.
né, de coletes balísticos, é sempre muito significativo. Mas eu não posso esquecer dos 10 anos que eu trabalhei na divisão de sequestro. Porque de tudo que eu fiz até hoje na instituição, estourar um cativeiro, ligar para o familiar e falar, olha, fala com uma pessoa aqui, ela está querendo falar com você, e coloca a vítima recém-liberta para falar com o seu familiar, olha, difícil segurar as lágrimas ali, hein? Difícil. Para mim que sou meio caipirão aí, é muito difícil. Então não tem como não lembrar disso, das vítimas que nós conseguimos libertar. E um fato marcante, mas para o lado triste, é quando nós não conseguimos resgatar a vítima. Na maioria dos casos, na verdade, na minha profissão, na totalidade dos casos, a vítima já estava morta antes mesmo da gente começar a entrar no caso. Quando a gente começa a atuar no caso, via de regra para negociar o resgate para libertar a vítima. Em alguns casos, a vítima já está morta, o assassino aproveita a ocasião para fazer uma extorsão. Então é outro tipo de crime, é um homicídio seguido de uma extorsão. E nesses casos, quando nós entramos na parada, quando nós entramos no caso, a vítima já está morta. Mas de qualquer maneira, cabe a nós, da investigação, prender o criminoso e achar o corpo. Então, para a gente é muito gratificante libertar uma vítima. E muito triste, apesar de também dar uma ressalva para a família, achar um corpo, né, já sem vida. Eu acho que muito se engana o delegado, o policial, que acha que a polícia está lá para servi-lo. Ao contrário, tudo que nós fazemos é para atender as pessoas. Uma investigação, a compra de equipamentos, os ensinos na Cadepol, aqui mesmo na entidade, é para ajudar as pessoas. A polícia gira em função disso. Quando a gente consegue fazer isso, consegue apresentar um resultado, atender bem as pessoas, é a realização da gente como pessoa, como policial.